Olá, muito bom dia, eu cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, servo de Deus e servo seu também. Estamos juntos para mais um momento de edificação, de crescimento, de meditação, de reflexão, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E você que está seguindo esse canal, já sabe que hoje nós temos mais um devocional no livro de Salmos, né? E se você está assistindo pela primeira vez, eu convido você a assistir os devocionais anteriores. Nós já fizemos 134 devocionais no livro de Salmos. Hoje chegamos ao Salmo 135. Esse salmo que nos convida a louvar ao Senhor e que Deus está no controle de tudo. Então, nesse devocional poderoso, eu, pastor José Carlos Carvalho, juntamente com você, seremos conduzidos a uma jornada de louvor, fé e confiança no Deus que reina sobre toda a criação. O Salmo 135 é um hino de exaltação que revela a soberania de Deus sobre os povos, sobre a natureza e sobre cada detalhe da nossa vida. A mensagem central desse salmo é que mesmo quando não entendemos o que acontece, podemos adorar, pois Deus está no controle de tudo e age com justiça, poder e amor. Então, assista até o final e receba uma palavra de encorajamento para louvar a Deus, mesmo em meio às batalhas. Não esqueça de compartilhar essa mensagem e ajudar a espalhar a fé e adoração pelo nome do Senhor. Então vamos para a leitura desse salmo, né? Aqueles salmos de romagem eram os salmos mais curtos. Aí nós terminamos com salmos de 3 versículos. Esse aqui cresceu um pouquinho mais, chegou a 21 versículos. E olha, ainda é bem menor do que o Salmo 119. Então, o Salmo 135, vamos ler juntos. Eu sempre convido você a apreciar comigo a leitura, né? Seria interessante você abrir a Bíblia e ir lá, né? Lendo junto, depois fazendo anotações. Mas vamos ler. Salmo 135 nos diz o seguinte: Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem o servo do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom, cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele quem feriu muitas nações e matou reis poderosos. Sihon, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como herança ao seu povo Israel. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem escutar, nem respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendiga o Senhor, ó israelitas, bendiga o Senhor, ó sacerdotes, bendiga o Senhor, ó levitas, bendigam o Senhor os que temem ao Senhor. Bendito seja o Senhor, desde Sião,
aquele que habita em Jerusalém. Aleluia! O Salmo 135 é um hino de celebração usado no templo, lembrando as obras grandiosas de Deus. Ele cita e reflete outros salmos, como o Salmo 115, reforçando o chamado Louvai ao Senhor. O foco não está nas circunstâncias, mas na fidelidade e poder de Deus. O Salmo 135 é um hino de louvor que celebra a soberania e a bondade de Deus, convocando o povo de Israel a adorá-lo. O Salmo exalta o Senhor por suas ações na história e na criação, contrastando seu poder com a inutilidade dos ídolos. A autoria do Salmo 135 é anônima, mas ele faz parte do livro de Salmos que compila obras de diversos autores. Esse salmo específico não é atribuído a Davi ou a outro salmista conhecido, mas o contexto da escrita é que o salmo foi provavelmente escrito após o retorno do exílio babilônico. O propósito servia como um apelo para louvar a Deus, especialmente para aqueles que serviam no templo, reforçando a fé de Israel, incentivando a fidelidade a Yahvé, o Eterno, o Soberano. O foco histórico desse salmo, o salmista relembra os atos poderosos de Deus na história de Israel, desde a libertação do Egito até a conquista da terra prometida, com o objetivo de encorajar o louvor e a confiança em Deus. O ambiente da adoração, a menção de servos do Senhor e dos átrios da casa do nosso Deus indica que o salmo era usado em contexto de adoração lá no templo. Algumas peculiaridades do Salmo 135. Essa natureza compiladora, o Salmo 135 é notável por reciclar e combinar os versos de outros salmos e textos bíblicos, como os Salmos 115, 134 e 136, além de referências a passagens como Êxodo e Deuteronômio. Temos aqui um contraste entre Deus e os ídolos. Uma característica marcante é a comparação direta entre o poder de Deus, o Criador vivo e ativo, e a impotência dos ídolos criados por mãos humanas. Veja, Deus criou tudo, não teve ninguém que o criou. Criou o ser humano. E esses ídolos foram criados por quem? Por ser humano. Então estão muito abaixo de Deus. Temos também nesse salmo uma relembrança histórica. O salmista faz uma retrospectiva dos principais atos redentores de Deus, servindo como uma lembrança didática da fidelidade de Deus para gerações futuras. Temos um apelo ao louvor. O salmo começa e termina com exortações ao louvor, criando uma estrutura de adoração que chama o povo a bendizer o nome do Senhor. Vamos entender esse salmo e meditar à luz do esboço, dividindo ele em tópicos, em partes. Então nós temos do versículo 1 ao versículo 4 o chamado ao louvor. O início com a convocação para louvar o Senhor, chamando ao servo do Senhor que serve na casa do Senhor. O motivo para o louvor? O Senhor é bom e Israel foi escolhido como sua possessão. No outro bloco, dos versículos 5 a 12, nós temos a celebração da soberania de Deus. A declaração da grandeza de Deus que está acima de todos os deuses. Sua soberania na criação, controlando a natureza, seja o céu, a terra, o mar e tudo o que nele existe. O seu poder na história ao libertar Israel do Egito e conquistar a terra prometida. E nos versículos 3 a 18 nós temos o contraste entre o Senhor e os ídolos humanos feitos por mãos humanas. Temos aqui a afirmação da eternidade do nome e da memória do Senhor. A descrição da inutilidade e a impotência dos ídolos das nações feitos pelos homens. E alerta de que aqueles que confiam nesses ídolos se tornam semelhantes a eles. Inúteis e impotentes. Conclusão
e o apelo final ao louvor nos versículos 19 a 20. Temos uma exortação a diferentes grupos, a casa de Israel, Arão, Levi, para que louvem ao Senhor. O povo de Deus, os oficiais do templo, os sacerdotes que são escolhidos para interceder pelo povo a Deus, são chamados também para esse louvor. E a conclusão com um chamado para bendizer o Senhor a partir de Jerusalém. Louvemos a Deus por quem Ele é. O salmista começa exaltando o nome do Senhor porque Ele é bom. Louvar a Deus é reconhecer o seu caráter, não apenas as suas dádivas. A aplicação é que em tempos difíceis, louvem pelo que Deus é e não apenas pelo que Ele faz. O exemplo é mesmo quando não entendemos, o louvor abre o caminho para a paz interior. E fica aqui uma pergunta reflexiva. Você tem louvado a Deus pelo que Ele é? Ou apenas pelo que Ele tem feito? Deus está no controle. O salmista diz: pois eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele fez nos céus e na terra. O poder de Deus, gente, governa a criação e a história. E a aplicação é mesmo o que parece caos, está debaixo do controle do Senhor. O exemplo, a fé não é negar a dor, mas confiar no controle soberano de Deus. Assim como o marinheiro confia no capitão durante a tempestade, o crente confia em Deus durante a provação. Louvemos a Deus por suas obras. O salmista recorda as vitórias de Israel e os feitos poderosos de Deus do versículo 8 ao 12. A gratidão fortalece a fé e gera esperança. A aplicação que o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje. E a gente pode confiar na fidelidade e no poder dele. E eu faço um convite: relembre hoje o que Deus já fez por você e louve Ele novamente por isso. O louvor é a memória viva dos milagres de Deus. Vou repetir isso, guarde. O louvor é a memória viva dos milagres de Deus. E nesse contraste com os ídolos, o salmista mostra que os ídolos são impotentes, porque tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem. O salmista mostra a futilidade de confiar em deuses falsos. E aplicação: hoje, os ídolos podem ser o poder, o dinheiro ou o ego. E o convite: volte o coração para Deus vivo, que ouve, vê e age. Então, recapitulando as verdades do Salmo 135, louve a Deus pelo que Ele é. Louve porque Ele está no controle. Louve-o pelas suas obras. Rejeite os ídolos e confie no Deus vivo. Hoje, levante seu louvor a Deus. Mesmo nas lutas, declare: o Senhor reina sobre mim. E eu quero agradecer a você que tem seguido fielmente esse canal. E eu quero dizer que Deus está no controle. Louve o Senhor e você verá a sua glória se manifestar sobre a sua vida. Vamos orar? Pai bondoso, Pai querido, como eu faço em todos esses devocionais, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus, clamando pelo Teu povo, Senhor, por esses fiéis seguidores que têm reservado um tempo diário para Te louvar através desses devocionais, para receber uma porção que vem lá do Teu coração para o coração deles. Os abençoe grandemente, Senhor. Dê a eles cada vez mais motivo para Te louvar. Ó Deus, traz uma nova unção, um novo despertamento para que o coração e a mente deles se encham de alegria e para que eles relembrem tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo na vida deles e que isso redunde em louvor e ação de graças. Senhor, socorre o Teu povo que está enfrentando dificuldades para manter a sua vida, as suas compras, as suas contas no dia a dia. Socorre, entra com providência, Senhor. Ó Deus, traz cura para aqueles que estão enfermos. Muitos deles estão enfrentando depressão, síndrome do pânico, ansiedade, Pai, e outros males da alma e da mente. Traz cura. Traz cura também para o corpo, cura física, Senhor. Traz cura espiritual.
Entra também com providência, Senhor, nas causas que estão paradas na justiça, para que os teus servos sejam contemplados com uma vitória positiva, com uma resposta positiva, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão sem esperança, que estão desanimados, que estão afastados, traz de volta, traz uma nova unção, traz um despertamento, traz um avivamento na vida desses teus servos, Senhor. E dê a eles cada vez mais motivo para te louvar. Eu oro porque eu confio no teu poder e na tua resposta, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu sou grato a você que diariamente reserva esse tempo aí de 10 a 20 minutos diário para ser abençoado por Deus, para deixar com que a palavra de Deus encha a sua mente, o seu coração e te revista de esperança, de paz e te dê mais um amadurecimento na fé cristã. Sou grato a Deus por você. Não esqueça de sempre assistir o devocional até o final, deixar sua curtida, fazer o seu comentário. Se você está assistindo pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal. Ative os sininhos para receber as nossas notificações e não esqueça de compartilhar esse devocional com mais alguém, porque o nosso objetivo é que esse canal cresça para que cada dia mais e mais pessoas recebam uma porção da palavra de Deus. E você que é seguidor desse canal sabe, esse canal é feito, está vivo para abençoar vidas com devocionais, com sermões, com palestras, com cursos bíblicos, com estudo bíblico, com aula de escola bíblica dominical, um material excelente para enriquecer a sua alma e o seu coração. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus espetacular. Muito obrigado.